Aleluia, aleluia. Vamos para a mensagem agora. Aleluia. Como é importante a gente estar aqui juntos, né? Como é importante a gente se reunir, gente. O que a gente pode fazer sozinho? O que você pode fazer sozinho lá na sua casa? O que você pode fazer só com 2 pessoas? Pode até conseguir muitas coisas, mas juntos, unânimes, sabe, na mesma fé, no mesmo ensino, na mesma verdade, a gente pode ir longe, conquistar grandes coisas para o Senhor. Juntos nós podemos ir muito mais longe, fazer muito mais coisas. O dom que está em você abençoa a minha vida, abençoa quem está do seu lado. O poder de Deus que se manifesta em você abençoa quem está do seu lado. Juntos nós podemos fazer coisas ainda maiores que Jesus disse que nós faríamos. Nós estamos nessa série maravilhosa, a igreja, o poder de nós, o poder do nós. E eu fiquei pensando hoje, o que seria de mim se Deus não tivesse projetado, pensado na igreja, na congregação dos justos, dos santos? E aí você pode imaginar o que seria da sua vida se você não tivesse uma igreja para congregar, pessoas para encontrar? Você já imaginou quantas vezes você já foi abençoado aqui ou em outro lugar? A palavra que foi pregada para o seu coração, o momento da adoração em que todo mundo se reúne para proclamar que Deus é grande. Você consegue imaginar quão importante é a gente estar junto? E como isso tem efeito positivo na nossa vida, na nossa jornada? E se a igreja não existisse? Você conseguiria pensar nessa opção? O que a gente estaria fazendo nos nossos dias? Como a gente estaria cumprindo o nosso propósito? Como a gente estaria sendo edificado? Quando a gente olha para toda a Bíblia, Deus, Ele olha para o todo. Quando Ele olha para você, Ele não vê só você, Ele vê você e vê a sua casa. Ele vê as pessoas que você pode impactar. E Deus, Ele ministra a sua palavra, Ele olha o todo. No Antigo Testamento se tratava de tribos. Hoje se trata de nós, a sua igreja. No Antigo Testamento se tratava do povo de Deus, israelitas, e eles eram usados para ser luz para outros povos. Hoje se trata da igreja do Senhor, que está aqui para ser luz nas trevas. Deus, Ele aponta sempre para o nós, no coletivo. E se a igreja não existisse, o que seria de nós? Gente, quantas vezes eu já fui abençoado por estar num encontro como esse, como eu já fui abençoada. Eu estava compartilhando quantas vezes lá na Tijuca, o pastor Eli estava pregando, e ele sem saber estava fazendo gabinete comigo, porque ele falava exatamente aquilo que eu precisava falar, porque Deus inspirava para que ele falasse aquilo que a igreja precisava ouvir. Quantas vezes o pastor Eli já abençoou a minha vida, quantas vezes o meu marido abençoou a minha vida, quantas pessoas aqui têm abençoado a minha vida. O que seria de mim sem a congregação? Quantas vezes eu já cheguei dentro da igreja sem saber o que eu faria, qual direção eu tomaria, mas ali Deus me dava a direção. Quantas vezes eu já cheguei com determinados tipos de problemas que eu não sabia como solucionar, mas no meio da congregação Deus se revelava, e Deus já usou pessoas para orar por mim, para orar comigo. O que seria de nós sem a igreja do Senhor? Sem nós, o que seria? Então a boa notícia é que a igreja existe, nós estamos aqui, e isso é muito bom. Então por que nós nos reunimos? Por que nós estamos aqui? Qual é o motivo de nós estarmos aqui? Hoje a gente vai focar na oração, e a gente vai ver alguns pontos aqui a respeito da oração. Por que a igreja se reúne? Por que nós estamos aqui? Por que há a congregação? Hoje o primeiro ponto é para que nós nos relacionemos com Deus juntos. Para que a gente ore juntos. Por que a gente se encontra? Por que numa quarta-feira você saiu da sua casa ou do seu trabalho e veio para cá? Para que a gente possa se relacionar com Deus juntos. Para que juntos a gente possa adorar a Deus. Para que juntos, numa concordância, a gente possa orar. Para que juntos nós possamos falar, ter intimidade com Deus. Oração. A gente vê na Bíblia, né, que tem determinados momentos que se fala do secreto, que é aquela oração que a gente vai para o nosso quarto, ou para um cantinho, ou para um lugar, às vezes até que é no meio da multidão, mas está só a gente e Deus, e a gente fala com o Pai em secreto. Mas também tem a oração coletiva, e isso é muito importante. Porque o momento de intimidade com Deus é muito importante. Jesus vivia isso e Ele mostrava para a gente. Ele separava tempo para falar com o Pai. É muito importante, mas orar junto é um colocando fogo no coração do outro. É um incendiando o coração do outro. É um incentivando, estimulando o outro ao amor.
É um depositando na vida do outro aquilo que tem recebido de Deus. Então nós nos reunimos, nós congregamos para orarmos juntos. E essa palavra oração, quando a gente vai para a Bíblia, tem algumas palavras que se usa para oração no grego. Mas eu quero falar sobre uma palavra específica, que eu vou tentar pronunciar aqui. Vamos ver se eu vou passar no teste. A palavra é proseuche. Proseuche. É, isso aí. E essa palavra tem 2 versículos que falam sobre ela. O primeiro é quando Jesus, ele saiu para orar, quando ele estava orando ali no Getsêmani. E ela quer designar o quê? Um momento em que se fala com Deus. E essa palavra, ela significa o seguinte: você se aproxima para ter intimidade. Você se aproxima para ter um contato íntimo e direto. Mas ela também tem um outro sentido, que é um lugar separado ou adequado para a oferta de oração. E essa palavra, ela está justamente nesses versículos aqui, em Mateus. Olha só, acompanha aqui na tela. Mateus 21, 12. Tendo Jesus entrado no templo, ele expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Fala comigo, casa de oração. Essa é a casa do Senhor. Vós, porém, as transformais em covil de salteadores. Então vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Casa de oração. Quando a gente pensa em casa de oração, a gente pensa casa de oração no templo físico. Ali, Jesus chegou naquele lugar e ele começou a fazer a limpeza, porque virou bagunça, deixou de cumprir o propósito. Mas quando a gente pensa também em casa de oração, será que você pode perceber que você é templo do Espírito Santo? Isso já foi tratado aqui. Você é templo do Espírito Santo, você é lugar de comunhão com Deus. Então, quando a gente se reúne aqui, é uma casa de oração. Eu contigo é uma casa de oração. E a gente se reúne para isso. Para nos achegarmos mais perto do Senhor, nos aproximarmos num contato íntimo e direto, e para que a gente possa falar com Ele e também ouvir. Então a palavra oração o que isso significa? É falar com Deus, é ouvir Deus, é algo que é dirigido a Ele, o foco é Deus. E está ligado a um espaço físico, um templo físico. Nós, como casa de Deus, nós nos reunimos para isso. Agora a gente vai um pouquinho ver sobre a igreja primitiva, a igreja de Atos, porque ela nos ensina muito sobre o nosso comportamento, que a gente deve fazer, que modelo seguir. E no segundo ponto, por que a gente se encontra? Por que a gente se reúne? Para recebermos e nos movermos no poder de Deus. Era justamente isso que aconteceu lá na igreja, de Atos. E eu queria que vocês acompanhassem aqui em 1 Coríntios 15. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. A gente vai um pouquinho ver sobre a história da igreja, sobre como foi acontecendo depois que Jesus morreu e ressuscitou. E que Jesus foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos. Fala comigo, 500 irmãos. De uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Não, agora não. Naquele tempo até vivia, mas agora não tem nenhum desses não. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Jesus, é por ele que nós estamos aqui. A igreja, uma igreja vencedora e triunfante por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu, a nossa morte, ele ressuscitou, com ele morremos e com ele ressuscitamos. A obra foi completa. Tá, e Jesus apareceu para várias pessoas. Ali contou 500 pessoas, se a gente for colocar mais ali, dá mais de 500. Tá. E aí, vamos continuar. Você pega a sua Bíblia aí, vamos abrir em Atos. O que aconteceu depois que Jesus ressuscitou? Atos, logo no início, 1. O pastor ele sempre fala, a igreja nasceu da vitória de Jesus
né, na cruz do Calvário, nessa obra. Nós nascemos disso, dessa vitória, dessa obra vitoriosa. Então, Atos 1:1. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar, que foi lá em Lucas, né? Até o dia em que foi elevado aos céus. Logo, após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Então Jesus apareceu para essas pessoas, para os discípulos, e ensinou esses 40 dias. Vamos para o 4. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. Porquanto João, de fato, batizou com água. Entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o quê? Com o Espírito Santo. Jesus deu a ordem. Ele apareceu para essas pessoas depois que ressuscitou e ainda falou: não saia de Jerusalém, porque vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aí, olha lá no 13, vamos lá, para o 13, versículo 13. Jesus ascendeu os céus, beleza, e o povo ficou ali para completar a obra. No versículo 13, assim que chegaram, subiram a um grande aposento, onde se hospedavam. Então quem estava ali? Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé estava, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão Zelote, Judas. Estava lá o pessoal, se encontrando, se reunindo. Aí todos estes, o que eles faziam? Eles perseveravam unânimes em oração, juntamente com mulheres como Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Jesus, ele ascendeu aos céus, e o povo ficou perdido, cada um foi para um canto, não sabia o que fazer da vida. Não, eles continuavam se encontrando, eles oravam, eles tinham um local para se encontrar, eles não desistiram, eles não retrocederam, mas eles estavam aguardando a promessa de Jesus. E aí, vamos lá. O que é interessante é que aqui, no 15 está falando assim, que naqueles dias o número era de cerca de 120 pessoas. Vocês viram que Jesus apareceu para mais ou menos 500 pessoas? Mas quem que continuava orando? Cadê o restante? Se você olhar hoje na sua vida, do seu lado, você pode perceber pessoas que começaram junto numa jornada cristã. Você pode perceber pessoas que desistiram, se desviaram da fé. A Bíblia fala sobre a apostasia da fé, e nos últimos dias isso vai acontecer. E a gente tem que guardar o nosso coração e cuidar da nossa vida, para a gente não ser desses que vão desistir. A gente precisa, se qualificar para até o fim os nossos olhos estarem postos em Jesus. Então, dos 500, estavam ali 120 esperando a promessa de Jesus. Então, a promessa chegou, que a gente vai ler agora em Atos 2. E aí, ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam ali, os 120, estavam todos reunidos ali num só lugar, e aí de repente veio do céu, olha o barulho de novo, gente, olha o som, um barulho do céu, semelhante a um vento soprando muito forte, olha o vento do Espírito, e o som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídos entre eles línguas de fogo, pousou sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falasse. Nós nos reunimos para receber o poder do alto e para a gente se movimentar no poder do alto. Nós nos reunimos porque nós obedecemos a palavra de Deus. Essas pessoas, que ouviram o que Jesus falaram e continuaram em oração e esperando no Senhor, eles experimentaram o mover sobrenatural do Espírito Santo, eles foram batizados. Quando a gente ouve a Deus e responde a Ele, há recompensas. A palavra de Deus não volta vazia, mas cumpre o propósito.
e parou por aí? Agora acabou, foi todo mundo batizado do Espírito Santo, já chega, né? Não precisa de mais nada? Não, vamos voltar para casa, porque agora tem internet, está tudo certo. A gente se move no Espírito pela internet. Não. Só começou, é só o começo. É só o começo de um grande mover, de pessoas sendo impactadas. Pedro prega e 3.000 se convertem. Pedro prega e 5.000 se convertem. É só o início de um mover. E esse mover não acabou. Durante muito tempo na história da igreja houve frieza. Pessoas, não reconheceram o mover do Espírito Santo. Pessoas têm abafado a palavra de Deus. Mas é tempo da gente viver coisas grandiosas. É tempo do Espírito Santo se mover no nosso meio e fazer aquilo que está no coração de Deus. Então continuou. Em Atos 13, no sábado, olha só. Sábado é dia de futebol. Não tem problema nenhum no futebol. Mas o importante é a gente ouvir a Deus no nosso coração. Porque tem muitas coisas que são lícitas, mas para aquele momento não convém. Às vezes, Deus vai nos chamar para um nível maior. A gente vai ter que abrir mão de determinadas coisas que são boas. Mas se a gente quer experimentar águas profundas, a gente vai ter que abrir mão de determinadas coisas. E aí no sábado, eles saíram da cidade para a beira do rio, e a história conta que essa beira do rio era onde se encontrava principalmente as mulheres ali para oração, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentamo-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, lugar de oração. Paulo e aparentemente Lucas, estavam ali, pelo menos os dois estavam ali ministrando. Lídia, ela foi impactada, ela foi batizada, a família dela recebeu também o batismo, e ela falou assim: vão lá para minha casa, que a minha casa agora vai ser lugar para vocês poderem atuar. Olha só, um lugar de oração. Uma mulher foi impactada, uma mulher recebeu o evangelho, a casa dela recebeu o evangelho, e ela se abriu para que o evangelho fosse proclamado dentro da casa dela. Como é importante a gente estar juntos. Nós nascemos para estar juntos. E aí quando Deus nos criou Adão, e criou tudo lindo, tudo perfeito, e criou Adão, e ele falou assim: não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma auxiliadora. Deus nos criou para estarmos conectados. Ele é o autor da família, ele é o autor da igreja, e ele criou isso tudo para dar certo. Quando a gente olha para um relacionamento entre homem e mulher, Deus pega pessoas de diferentes locais e coloca dentro de uma casa, e a gente pensa, a probabilidade de dar certo não é muito grande. Cada um teve um tipo de ensino, um tipo de formação, cada um pensa de um jeito. Homem e mulher já é diferente, só por ser homem e mulher, mas ainda assim um é diferente do outro. E quando Deus faz essa conexão, parece que vai dar ruim, mas não, tudo que Deus faz é para dar certo. E aí quando Deus junta todo mundo dentro de uma igreja, imagina, gente, dentro de uma casa, às vezes já dá alguns probleminhas, mas aí Deus resolve colocar todo mundo no local físico, todo mundo que é filho dele, para congregar, para crescer um com o outro, para que um deposite o dom dele na vida do outro. E parece que vai dar ruim, não, mas a igreja nasceu para dar certo, para ser um sucesso, para ser um farol nesse mundo. Gente, como é importante a gente estar junto. Às vezes tem uns arranhões, às vezes tem uns problemas, mas Deus nos ensina: vai lá, perdoa, reconcilia-se com o seu irmão. Deus nos criou para a gente estar juntos, conectados, unidos, num propósito que é o propósito do céu. E a igreja primitiva nos ensina isso. Eles estavam juntos, a força do Espírito Santo na igreja se movendo naquele lugar era grande. Era um povo que orava. Se a gente pegar aqui e espremer Atos, a gente vê o Espírito Santo, a gente vê um povo que ora, um povo que anda unido. A igreja primitiva era uma congregação. Não eram membros isolados, podiam estar 2 ou 500 pessoas juntas, mas existia uma união e uma enorme força nessa unidade. Unidade, nós temos ouvido muito essa palavra, em pregações, e como é importante a gente estar conectados, unidos, porque uma casa dividida, ela não vai ficar de pé.
ela não vai funcionar, não vai dar certo. E Jesus orou pela nossa unidade. Aí você pode pensar, como que vai ter unidade no meio de um povo tão diferente? É porque Jesus é o único no meio desse povo diferente. É porque a palavra é a base desse povo que vem de vários locais. E funciona, dá certo. Então, ainda dentro da história da igreja, agora saindo do livro de Atos, vamos para 1182. Vamos dar um pulo aí. 1182 depois de Cristo, né? Tem uma pessoa chamada Francisco. E o Francisco, ele nasceu na Itália. É a história dele. Até os 25 anos, a vida dele era um desastre. Ele esbanjava e desperdiçava o tempo de forma lamentável. A sua vida se resumia em vaidades e ele promovia a maldade. Até que ele foi preso e ele experimentou a conversão. Ele conheceu a Deus. E aí então, ele foi impactado pela palavra, foi impactado por Deus. E ele estava numa igrejinha, num local pequenininho. E ele estava num tempo de refeição com alguns irmãos. Enquanto comiam, Francisco, ele começou a falar de Deus. De forma tão doce, santa, profunda e divina e maravilhosa, que todos naquela mesa foram arrebatados por Deus. Arrebatados pelo amor de Deus. A presença de Deus estava forte naquele lugar. E aí, o povo da cidade, enquanto isso, ficaram apavorados, porque quando eles olhavam para aquela igrejinha, parecia que estava pegando fogo na igrejinha e toda a região ao redor, que era mata. E o povo subiu para a colina para tentar ajudar, porque parecia que estava pegando fogo naquele lugar. Só que quando eles chegaram lá, não era fogo natural, era fogo espiritual. A presença de Deus estava tão grande que o fogo estava naquele lugar. O povo daquela cidade foi impactado pelo relacionamento da igreja com o Espírito Santo. O povo da cidade, o povo de fora da igreja, foi impactado pelo que acontecia dentro da igreja, pela igreja reunida. Eu me lembro certa vez que lá na Tijuca, o Rafa estava ministrando, né? Estava ministrando louvor, e teve uma pessoa que entrou na igreja, e durante o louvor, ela olhou assim, tá pegando fogo. Ela achou que estava pegando fogo natural. Era o fogo do Espírito naquele lugar. A visão dele foi aberta para que ele visse coisas sobrenaturais. Agora vamos lá, passando um pouquinho mais para frente, para a Rua Azusa, 1906. Haviam pessoas que estavam buscando mais, elas queriam mais de Deus, elas queriam experimentar o batismo do Espírito Santo, elas queriam mais. Então, tinha um pastor, mais 7 pessoas, eles começaram a se reunir num lugar pequeno, né, uma casa. E eles estavam buscando a plenitude, o batismo do Espírito Santo. E no dia 6 de abril, ou 9 de abril de 1906, aconteceu. Os 7 foram batizados, então, com evidência de falar em outras línguas. E 3 dias depois, esse pastor que estava buscando, ele também foi batizado. Tá. Começou um avivamento ali na Rua Azusa. As pessoas começaram a chegar. A mensagem do fogo do avivamento começou a se espalhar por Los Angeles e as pessoas começaram a chegar, começou a virar um ajuntamento. E olha só, por 3 anos, o avivamento continuou, 24 horas. Tinha gente orando, adorando a Deus de manhã, de tarde, de noite. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E tinha dias que até 1.000 pessoas iam para aquele lugar. Começou a ter uma movimentação muito grande, porque as pessoas queriam chegar naquele lugar. Tem algo diferente, tem um fogo diferente. Em alguns relatos que eu já vi, que pecadores, pessoas, né, sem Deus, pessoas que não haviam se convertido, ao chegar perto daquele lugar, elas se ajoelhavam mesmo na rua, sabe, se arrependiam. Relatos também das pessoas passarem, às vezes, ver fogo lá. E eles começaram numa casa, 7 pessoas buscando a Deus, depois aumentou. As pessoas foram chegando, o avivamento aconteceu. Eles começaram nessa casa simples, depois foram para um balcão, um lugar maior, onde até 1.000 pessoas podiam participar. Tinha gente que ficava do lado de fora para experimentar. Sabe, eu profetizo dias em que o espaço físico não vai comportar a quantidade de gente que vai chegar.
Gente, se na igreja de Atos acontecia 3.000 se convertiam, 5.000. É o tempo do avivamento sobre essa nação, é tempo de conversão, de pessoas reconhecerem que Jesus é Senhor e Salvador. Grande colheita, é por isso que a gente espera, sabe? Pessoas sedentas por Jesus, conversões. E aí eles foram para um espaço um pouco maior, né? Que não era nada luxuoso. Tiveram que colocar lá algumas coisas, não era nada luxuoso. Naquele lugar, não era... O que era mais importante não era o que eles tinham de físico, mas era a presença de Deus que consumia o coração deles. E hoje, se a gente olhar, né, quantos templos lindos fisicamente falando que a gente tem? Gente, nos Estados Unidos, igrejas enormes. Mas a pergunta é, em todos esses lugares, o Espírito Santo tem liberdade? A palavra é pregada? O povo tem fogo no coração? Ou virou ritual? Eu vou no domingo para cumprir um protocolo. Eu vou no domingo só para colocar na minha carteira nos céus que domingo eu estava no culto. Quantas pessoas nessa terra têm vivido religiosidade? Vai para cumprir, vai para ir. Pode até estar com o corpo presente, mas o coração e a mente está em qualquer outro lugar, menos em Deus. Hoje nós temos templos lindos, nós temos um espaço maravilhoso, nós damos graças a Deus pelo espaço que a gente tem. Sabe como Deus foi acrescentando? Mas quantos templos lindos nós temos por aí? Mas a humanidade tem tomado espaço ao lugar do Espírito Santo. É tempo da gente se mover no Espírito. Nós nos reunimos para recebermos o céu e sermos movimentados por aquilo que recebemos. E o último ponto, nós nos reunimos para vencermos as adversidades juntos. Quantas vezes você já não chegou aqui com algum problema que você tinha que resolver, alguma situação difícil, e a palavra foi ministrada no seu coração e resposta chegou? Quantas vezes? Na hora da adoração, você se moveu, sabe, em adoração a Deus e viu cair diante dos seus olhos toda a ameaça do inferno. Nós nos reunirmos para vencermos juntos. Você não tem que ficar sozinho. Sabe, às vezes as pessoas acham que elas têm que ficar sozinhas e se virar porque, eu dou conta. Não, nós estamos juntos. Nós temos um propósito a cumprir. A Bíblia fala de chorar com os que choram, de sorrir, se alegrar com aqueles que se alegram. E quando a gente pensa nisso, em estar juntos para vencer adversidades, a gente pensa em orar em concordância, né? Alguns pontos, às vezes a gente, alguns pontos específicos, você possa estar passando, a gente pode orar em concordância. Você pode orar com alguém, por exemplo, eu chamo a Nath, eu preciso que você ore comigo a respeito de determinado assunto, você concorda comigo? Oração da concordância. Eu vou expor algo que está no meu coração e eu vou me unir a outra pessoa. Pode ser 2, 3 pessoas concordando a respeito de algo. E ainda dentro dessa oração em que mais pessoas estão orando sobre algo, a gente tem a oração da unanimidade. É a igreja toda concordando a respeito de algo. A igreja se unindo na mesma fé, professando a mesma fé e concordando a respeito de algo. Isso aconteceu com Pedro, quando Pedro estava preso. Hoje está difícil, hein? Trava a língua toda hora. A igreja se uniu orando a respeito dele. Mas olha só o que está escrito aqui em Mateus. Mateus 18, capítulo 18, versículo 19 até o 20. Em verdade, também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus falando pra gente. E é tão importante você ter alguém que você confia, que acredita na mesma coisa que você. Você chegar com ela, vamos orar junto? Vamos orar a respeito disso? Ligou, 2 pessoas juntos concordando. Dá para orar em concordância sozinho? Não tem oração de concordância sozinho. São filhos de Deus juntos, orando a respeito de algo. E aí, em Atos 12, no versículo 5, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus
por parte da igreja a favor dele. A igreja estava intercedendo, estava orando por Pedro. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre os 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Pedro estava preso e a igreja estava orando. Vamos lá para Atos 12. Atos 12. E é tão interessante que era um homem só. E como ele estava guardado, né? Tinha sentinelas, ele estava preso. Olha só o medo que o mundo tem de um filho de Deus. E aí, no 7, subitamente surgiu um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. A igreja estava orando e os anjos do Senhor estavam trabalhando. Esse anjo específico estava trabalhando. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a sua roupa e calça suas sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu, mesmo sem saber o que estava acontecendo, por meio do anjo, era de fato real ou não, sem saber que isso era real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia, passaram a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Esse se abriu por si mesmo para eles, e eles passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvidas, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou da mão de Herodes e tudo que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em quê? Oração. Estava orando por quem? Por ele. Eis que Pedro chega e bate à porta do alpendre, e a serva, chamada Rode, veio atender. Daqui a pouco a serva nem acreditou. Gente, se a gente está orando, é para acontecer. Deus responde as nossas orações. Ela ficou na dúvida, mas aqui está um fato. Como é importante a gente orar em unanimidade a respeito de determinadas coisas. A igreja junta, na mesma fé. A igreja estava orando por Pedro e pronto, o milagre aconteceu, o que era sobrenatural aconteceu. Certa vez nós oramos lá na igreja por um pastor na Turquia, não é, Rafa? Ele foi preso, ele estava pregando o evangelho, um pastor americano, ele estava na Turquia pregando o evangelho e foi preso. Por quê? Estava pregando o evangelho. A igreja começou a se movimentar. Lá no Rio a gente orou. Daqui a pouco o presidente dos Estados Unidos foi ativado para interceder a respeito dele lá. Ele foi solto, ele foi liberto e voltou para os Estados Unidos. A igreja orando, como é importante a gente se movimentar. Oração de concordância, onde 2, 3 pessoas ou mais concordam a respeito de algo. Unanimidade, a igreja toda, sabe? Profetizando, declarando, clamando ao Senhor. Nós nos reunimos para orar. Nós nos reunimos para interceder. Sabe, muitas vezes eu estou aqui, no momento de adoração, e Deus me leva a interceder. Eu começo a interceder por determinadas pessoas, por determinadas áreas. Esteja sensível, Espírito Santo, sabe, te levando para esse ambiente de intercessão. Porque nesse mundo nós somos atraídos para o individualismo, para aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, aquilo que é necessário na minha vida. Sim, Deus, Ele se importa com a gente. Mas olha só, vamos além da gente e ir para o nós. Igreja é o poder do nós. Interceda por outras pessoas. Sabe, se alguém vem à sua mente, não é do nada, não é por acaso. Ore por essa pessoa. E essa palavra intercessão significa descer em favor de outra pessoa. É como se a pessoa estivesse numa vala profunda e você descesse para resgatar essa pessoa. Olha quão importante isso é, gente. Você é chamado para estar na brecha. Orar por outras pessoas. Ore, interceda, invista tempo. Orar é demonstrar amor. E aí, então Josafá, quando vários exércitos se levantaram contra o reino dele, contra ele, o que ele fez?
o medo até bateu na porta. Muitas vezes o medo bate na porta sim, vem o frio na barriga, e agora, o que vai acontecer? Mas aí olha só, em 2 Crônicas 20, Josafá nos ensina, porque ele foi buscar o Senhor, e ele apregoou jejum em toda Judá. E Judá se consagrou, congregou, para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá foi para lá, para buscar o Senhor. Um rei liderando essa parte que é tão fundamental. Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar o Senhor. E juntos nós temos feito isso. Só que eu quero te falar, tem muito mais. Imagina a água aumentando o nível. Certa vez eu estava orando em casa, sabe? E aí eu estava orando, Deus falou para mim assim: a água só está aqui. Você está experimentando? Está muito bom? Mas a água só está aqui. No momento eu fiquei muito feliz. Eu pensei, glória a Deus, porque está tão bom e só está aqui. Imagina quando subir a água. Vai ser muito mais. Só que o tempo está passando, eu tenho perguntado para Deus, tem aumentado ou está no mesmo nível? Eu estou estagnado ou tem mais? Porque se a água estiver no mesmo lugar durante anos e anos, tem alguma coisa errada, não com Deus, mas com a gente que se acostumou com a água só no pezinho. Tem mais pra gente, tem mais pra gente experimentar, tem mais poder para ser depositado nas nossas mãos. Se a gente não está fluindo nem com o que a gente tem, por que a gente quer mais? Nós precisamos fluir com aquilo que já está nas nossas mãos, aquilo que já está no seu coração, na nossa boca. Tem sido semeado palavras no seu coração. Essa igreja é uma igreja de ensino, é uma igreja onde a palavra é abraçada, é valorizada. Essa igreja é uma igreja de buscar o Senhor, é uma igreja de oração. Coisas têm sido acrescentadas na sua vida, e é tempo demais, é tempo de você extravasar o poder de Deus nesse ambiente e fora desse ambiente. Você é templo do Espírito Santo. É tempo de buscarmos mais ao Senhor. Ainda há tempo. A pergunta é: será que crentes virtuais, crentes isolados ou crentes espectadores é o modelo da igreja descrita na Bíblia? É o modelo que a gente vê em Atos? A gente sabe que a internet é muito boa. Como eu sou abençoada por várias pregações de pessoas que eu nunca vou ver pessoalmente, gente. Eu nunca vou num culto presencial. Como eu sou edificada ao ouvir mensagens. Só que a igreja é todo mundo aqui junto, reunido. Não é cada um no seu quadrado, cada um no seu Wi-Fi. Não, é cada um no Wi-Fi do céu. É o único Wi-Fi, é o Wi-Fi do céu, é o Wi-Fi do Espírito Santo. Tá, é muito bom a internet. Em época de pandemia, como foi poderoso. A gente tem alargado as tendas através da internet. Isso é muito bom. O evangelho será pregado em todas as nações. A internet tem funcionado para isso. Mas a internet tem o seu lugar. E ela não rouba o lugar da congregação. Ela não rouba o lugar do amor que é depositado na minha vida através da sua vida, Lu e Lu. A internet, ela não pode roubar aquilo que é poderoso. 2 crentes juntos se reunindo para orar, põe fogo. Uma igreja toda unânime, concordando a respeito de libertação, é poder na terra. Um incendeia o coração do outro. A gente ora aqui antes dos nossos encontros. A gente sobe lá para cima e ora, gente. E nós, colocamos fogo uma no coração da outra. Sozinho não tem isso. Sozinho a gente começa a ficar desanimado. Sozinho muitas vezes a gente se rende aos efeitos do inferno. Mas juntos, um edifica o outro. É melhor serem 2 do que 1. E o cordão de 3 dobras não se rompe. Para finalizar, quando oramos juntos, demonstramos juntos que amamos a Deus. Confessamos a palavra, movemos o céu, liberamos o poder do Espírito Santo, acessamos o sobrenatural, intercedemos, agradecemos, adoramos ao Pai e nos fortalecemos juntos. Há poder na unidade, há poder na congregação, há poder no teu sorriso, há poder que flui dos teus olhos. Sabe, há poder
quando a gente se reúne, a gente está junto num propósito, na edificação da igreja, no avanço da igreja, na proclamação do evangelho. É tempo da gente se reunir mais. É tempo da gente olhar para o outro com mais compaixão. É tempo da gente orar pelo problema do outro. É tempo de quebrar cadeias, profetizando. É tempo da gente se posicionar no local onde Deus tem nos chamado. É um tempo novo para a igreja, é isso que a gente acredita, é isso que a gente tem dito. É um tempo novo para a Academia da Fé como igreja. Você faz parte de um corpo, de uma parte do corpo sobre a face da terra. E nós cremos que nós vamos viver o melhor de Deus. Nós cremos que você vai ser um abençoador aonde você colocar o seu pé. Nós cremos que pessoas perdidas chegarão até aqui porque você influenciou essas pessoas. Nós cremos que do nosso lado vai ter muita gente que hoje está no mundo se prostituindo, está no mundo, sabe, vivendo conforme o padrão do inferno. Nós cremos que muitas pessoas chegarão até aqui, serão transformadas de glória em glória. Nós cremos que os perdidos conhecerão, os perdidos de Ribeirão Preto vão conhecer ao Senhor, o único digno de receber toda a adoração, todo o nosso louvor. É um novo tempo. É um novo tempo. Chega de apatia, chega do rasinho, águas profundas. Em nome de Jesus, amém?